Papo de Criança com Cláudia Mascarenhas. Se seu olhar muda, tudo muda. Apoio Instituto Viva Infância. Papo de Criança. Olhar a criança, olhar o seu ponto de vista. Fala-se tanto sobre a criança, faz-se tanto pela criança, mas será mesmo que temos escutado o que realmente são as diversas infâncias? Temos escutado as crianças? O Papo de Criança com Cláudia Mascarenhas é uma oportunidade para falar sobre as diversas infâncias e da criança como criança, a partir de suas delicadezas e também suas chateações. Aí vem o Papo de Criança com a Cláudia Mascarenhas. Olá, eu sou Cláudia Mascarenhas com mais um bate-papo de criança. Se seu olhar muda, tudo muda. Só que este bate-papo com criança será um bate-papo diferente. O Papo de Criança convidou Andrezão Simões, que é um grande amigo, uma pessoa extraordinária, de uma generosidade ímpar e de uma competência profissional a toda prova. Andrezão vai fazer a entrevista da diretora clínica do Instituto Viva Infância, que vem a ser Cláudia Mascarenhas. Então, a gente inverteu dessa vez. O Instituto Viva Infância é uma organização social de fins públicos que presta um serviço muito bacana à população de Salvador e merecia ser entrevistada pelo Papo de Criança, com certeza. E por isso a gente convidou essa pessoa muito especial, que se chama André Simões, para entrevistar a diretora clínica do Instituto Viva Infância. Com vocês, Andrezão Simões e Cláudia Mascarenhas. Olá, minha gente, estamos começando agora o Papo de Criança. Estou invadindo o Papo de Criança para conversar primeiro com uma criança e a partir dessa criança a gente vai saber quantas crianças brotaram dessa energia de ligação, dessa energia de vida que ela trouxe para a gente. A criança se chama Cláudia Mascarenhas, psicanalista querida, e eu vou buscar sua criança primeiro. Primeiro eu queria saber, você foi criança de onde? Conte sua história de criança para a gente conhecer, Cláudia. Bom, eu fui criança que brincava na rua, brincava de baleado, de esconde-esconde, enfim, de todas as brincadeiras que a gente fazia, brincadeira de rua, né? A gente morava perto de umas dunas, a gente subia nas dunas, enfim, fazíamos expedições, fazíamos uma brincadeira chamada tarefa, que era... inventávamos tarefas e todo mundo tinha que fazer aquela tarefa. Gincana, né? Era uma gincana orgânica ali, natural, que a gente ia inventando, né? Sim. Brincadeira de tarefa, de todo tipo de... Mas o baleado realmente era o nosso vício. De manhã, tarde e noite, baleado. Né? Não sei se todo mundo sabe o que é baleado, mas é um jogo de dois times e que um time tenta jogar a bola no outro e se a bola cair, aquela pessoa sai do jogo e o time que ganha é o time que fica com mais pessoas no final. E era realmente, eu fui uma criança que brinquei muito, tinha muitas dunas, muita rua de barro ainda, né? E realmente a gente brincava bastante. E a escola que eu estudei foi uma escola também muito aberta, muito... Onde você estudou? Eu estudei na escola experimental. Claro. Então ali também eu tive uma infância, uma verdadeira infância na escola experimental. A gente já começa falando da atmosfera do tempo e do lugar dessa criança que você foi, né? Então, brincando em rua, coisa que a gente não faz mais, né? Isso faz muita falta, né? Acho que sim, acho que como as crianças precisam se movimentar. Outro dia eu estava justamente prestando atenção nisso, eu sentei na frente de uma praça e quando eu olhei as crianças, todas estavam correndo. Eu fiquei pensando, nossa, correr e gritar é da infância, né? As crianças precisam de espaço. Durante a pandemia, mais do que nunca a gente viu, né,
né? A gente constatou o quanto que a falta de espaço é, digamos assim, um fator fundamental, né, para o encolhimento da infância. Sim. Para a diminuição da potência da criança. Eu conversando com Lídia Ortélio, querida, que você sabe bem, a gente falou, disse, olha, o que a gente pode fazer agora pelas infâncias, né? Se a gente precisa devolver a natureza. Uma das falas. Então é o que você está dizendo, né? A presença da natureza, a percepção do lugar, o brincar com o território, ou seja, de identificação daquele processo, até chegar no desenvolvimento da consciência, né? Então a criança é esse ser em necessidade de natureza. Então você viveu essa etapa, você viveu isso. Isso lhe tornou uma criança mais? Eu acho que criativa. Boa. Criativa, sabe assim. Eu acho que no meu trabalho hoje, uma das coisas que eu acho que eu considero mais fundamentais no meu trabalho é eu poder usar a criatividade no meu trabalho. Isso veio da infância. Viveu sua infância, né? Literalmente falando. A gente falar de viva infância lá na frente não pode falar da sua vivência da infância. E daí em diante, aconteceu o que com você? Da experimental você foi fazer o quê? Conte aí um pouquinho. Da experimental, eu brinco também dizendo que foi na experimental que eu já comecei a escolher o que eu queria, né? Porque na experimental às vezes tinha um menino em cima do muro, eu sempre conto isso. Aí a professora dele dizia, Cláudia, tira aquele menino lá de cima do muro. Aí me chamava e dizia, vem cá rapaz, vamos ler história em quadrinho. Aí ele vinha, a gente lia história em quadrinho, eu deixava ele na sala dele e ia pra minha. Então assim, a escola experimental era uma escola onde a gente tinha uma diversidade de pessoas, de gostos, de saberes, né? E foi para mim realmente uma aprendizagem incrível, junto com essa turma, né, que eu tinha em casa. Então, e também uma coisa muito importante, agora eu falei em casa, na minha família também, a gente fazia muitas coisas juntos, né, na família. Então eu me lembro das festas da família, eram festas de criança, de adulto, todo mundo dançava junto, criança, velho, né, assim, tinha dança, era todo mundo junto, né, assim, se tinha música, todo mundo tocando, às vezes fazia, né, uns saraus assim de música, todo mundo estava junto. A gente, criança, pequeno, a gente não estava ali atrapalhando ninguém. A gente estava junto, ouvindo, cantando, de vez em quando não podia chorar, de vez em quando não estava com sono, dormia ali, né, no pé dos músicos mesmo. E a gente ia se divertindo juntos também. Na nossa família também sempre teve isso, de se divertir junto. Eu acho que isso é uma coisa também bem bacana, né? Não era um programa só de criança, só para criança, específico para criança. Quando não tinha coisa para criança, as crianças estavam lá brincando, os adultos estavam fazendo outra coisa, né? E a gente também brincava com a gente brincava sozinho. Hoje em dia parece que é um temor dos adultos, que as crianças não podem ficar sozinhas e brincar sozinhas. Brincar sozinho é uma coisa também super bacana, é onde também você pode desenvolver uma imaginação, uma fantasia sem igual, porque você ali vai ter 1000 parceiros, você vai ter 1000 amigos, vai ter brinquedos, tudo na sua cabeça da imaginação, tudo na sua imaginação. Então não tem por que ter sempre um adulto junto com a criança para ela poder brincar, não tem por que isso, né, assim. É uma coisa muito... Às vezes a gente atrapalha, né? Às vezes atrapalha, às vezes atrapalha. Você, da criança, você virou uma moça que se interessou por psicologia quando? Eu me interessei por psicologia muito cedo. Inclusive, minha mãe é psicanalista. Sim. Então, meu pai também era... pouco, posso dizer, próximo da área, porque ele era professor de filosofia também, né? Então, eu tinha isso já em casa, né? Tinha essa aproximação com as humanidades. Sim. Já em casa. Mas eu entrei em psicologia e eu era uma aluna muito Caxias.
né? Assim, muito Caxias, eu estudava muito, Você era muito, daquela muito. de sentar na frente. Sentar na frente, e eu gosto até hoje, assim, eu tenho, assim, é um brincar para mim, é um prazer para mim estudar, sempre foi. Sim. Então, assim, eu digo, eu era Caxias mesmo, porque eu adorava, né? Na época da minha faculdade, a gente fazia muitas coisas na faculdade, mas eu sempre estudei muito, porque eu sempre gostei muito disso, sabe? Assim, era uma diversão para mim, isso também, né? Então, nunca tomei como uma coisa chata de obrigação que eu tinha que fazer, né? Muito pelo contrário, assim. Se eu me distraísse, eu estava ali trabalhando, estudando. Continuou fazendo o que a gente deixa de fazer, que é estudar brincando, né? É isso. Aí a gente pode falar um pouco dessa formação da criança, no sentido de por que a gente parou de brincar quando agora é sério na sala de aula, né? Brincadeira na hora do recreio, e uma série de estigmas que a gente foi, durante a formação das crianças, meio que cristalizando isso, né? E afastando uma coisa da E eu outra. estudava sozinha, né? Porque meu pai e minha mãe não tinham tempo de ficar lá com o dever, olhando meu dever, se eu fazia, se eu não fazia. Eles nem sabiam se eu fazia ou se eu não fazia. Eu que tinha que me virar. E eu achei que isso é tão fundamental também, porque eu brincava estudando. Então eu brincava que eu era professora de mim mesma, eu brincava que eu fazia, lia história, depois fazia o discurso daquilo que eu tinha, enfim, eu brincava de interpretar, sabe, assim, de falar alto o texto, sabe, assim, dramatizava, então eu ficava inventando formas de estudar que eram brincadeiras também, né? E no final eu estudava até pra caramba, sabe assim. E você acha que a escola de hoje entendeu que é importante ter esse eixo do brincar como centro para a aprendizagem? Você acha que a escola de hoje a escola infantil, fundamental, você acha? Eu acho que existem pessoas que estão nas escolas, que estão investindo, sabe, assim, coordenadoras, professores, assim, que são pessoas incríveis, que têm, assim, uma dedicação e um esforço, sabe, de investimento nessa área da educação, que são coisas realmente admirável, né, assim. Agora, de modo geral, a concepção maior do que tem acontecido é uma escola mesmo conteudista, né, que tem retirado a criança do lugar dela de infância, sabe assim. Então, as crianças não podem nem mais descansar na escola. A gente descansava também na escola, a gente tinha uma hora, mesmo os maiores, mesmo no primeiro grau, a gente tinha um momento que era de descansar, sabe? Não era só um estímulo atrás do outro estímulo, atrás do outro estímulo, atrás do outro estímulo, atrás do outro estímulo, sabe? E isso tem acelerado as crianças estupidamente. Isso tem acelerado demais as crianças. E depois, quando elas estão aceleradas, aí elas vão para os nossos consultórios, né, também. Não estou dizendo que isso é só a escola, mas o mundo, de modo geral, está acelerado. A escola está acompanhando isso. Acho que a escola poderia fazer um pouquinho mais de resistência a essa aceleração. Seria legal. Já uma resistência, né, ter uma posição mais resistente em relação a essa aceleração que o mundo tem vivido. O que a gente viveu na pandemia em relação à nova plataforma, a adaptação do ensino digital, né? Falando da escola e falando do futuro do que a gente vai viver daqui para frente. Muitos casos de crianças que não se adaptaram à relação do ensino digital, mas muita gente também que pôde seguir. E uma outra questão para a gente pensar é as realidades das famílias, o ensino público sucateadíssimo, e como é que essa criança está sobrevivendo a esses tempos. Assim, qual foi a sua experiência durante a pandemia? A gente vai e volta o tempo todo, porque assim é a vida. A gente foi lá
na formação dela de psicologia, a gente veio para o pensamento de agora, de como lidar com a escola, das interações que as crianças estão vivendo nesse momento, porque é fundamental para a gente chegar no todo, né? Então, como é que você viveu e viu tudo que foi acontecendo durante a pandemia, que ainda está acontecendo, né? A gente vai viver ainda muita coisa a partir daí. Eu tenho dito e pensado também bastante que se tem alguma coisa que não aconteceu durante essa pandemia, foi o nosso índice maior legal, que é criança é a prioridade absoluta. Isso foi a única coisa que não aconteceu na pandemia, né? A criança decididamente ficou em último lugar no pensamento, digamos, mais de uma política de Estado, no pensamento mais de das políticas maiores e também do dia a dia dos adultos, né? Assim, porque os adultos também ficaram muito angustiados e assim, era novidade para todo mundo, foi uma grande novidade. Os adultos se viram, né, um pouco sem chão, e as crianças que têm nos adultos a sua segurança, né, o seu para-raio, não só viveram a pandemia, como viveram a pandemia com os seus cuidadores principais angustiados, ansiosos, preocupados, sem saber do futuro mais próximo possível, sem saber do emprego, sem saber do salário, sem saber de como o Brasil ia ficar, né? Então, essas são as crianças que viveram a pandemia, né? Elas são a criança, ela se constitui na relação com o outro. Então, assim, esse outro que é assegurador, que é o outro continente, que é o outro que está ali ao lado da criança, né, segurando ela e dizendo, meu filho, talvez eu não saiba o que vai acontecer, mas eu sou adulto e eu vou ajudar, eu vou te ajudar, conte comigo, né? Então, assim, isso as crianças perderam na pandemia, né? Na sua maior parte, né? Então ficou tudo muito instável, difícil, sem espaço, sem ver os colegas, com muita saudade da família, né? E de uma certa maneira, às vezes na casa, quando tinham casa, quando eram crianças que tinham casa, mas às vezes crianças que eram sentidas como se estivessem atrapalhando, porque elas faziam perguntas, né, que os adultos não sabiam responder, por exemplo, né? Então, assim, pense uma barata tonta, assim, né? Você imagina aquela criança sai do quarto para a sala, e fica tentando pescar o que realmente estava acontecendo naquele mundo que virou de cabeça para baixo de uma hora para outra. Então, não foi fácil e não tem sido fácil até hoje, né, para elas, isso. Quando é que a criança virou um objeto de entrega de estudo para você? Você ali na psicologia começou a entender que era essa área que você ia atuar? Quando é que ela se torna um objeto de estudo para você, de entrega de vida, de projeto de vida? Eu acho que até um pouco antes de entrar na universidade, né, na faculdade, eu já sabia que eu ia trabalhar com criança, porque eu sempre me meti como voluntária, desde a adolescência eu me metia como voluntária em causas sociais que tinham a ver com criança, então eu estava sempre, voluntária mesmo, onde eu achava que tinha um orfanato ali do lado, lá vou eu ser voluntária no orfanato, então sempre tinha a ver com criança. Eu acho que eu fui escolhida por elas, não sei se foi eu que escolhi, mas... Tinha um movimento infância em você, tinha um né? movimento já, criança. tinha um movimento já, né? E eu acho que algo que me deixa muito apaixonada por esse assunto é o movimento, né? Que infância é movimento. Infância é flexibilidade, é movimento, é criatividade, é não estar no mesmo lugar o tempo inteiro, da mesma forma, né? A criança denuncia pra gente, mostra pra gente o tempo inteiro que a gente está mudando a cada segundo, né? Só que a gente não percebe isso na gente, como a criança mostra, né? A criança que está mudando, né? Cada semana a criança é uma,
Né? Naquela semana ela não dormiu direito, na outra ela já dorme bem, na outra ela não está comendo direito, na outra ela já come bem, enfim. Né? Assim, então ela vai mudando o gosto. Ah, agora eu não gosto mais de maçã, mas você gostava ontem. Ah, mas hoje eu não gosto mais. Eu sou pai velho, né? Eu tenho 55, meu filho tem 7, com 48 eu tive ele. E essa descoberta de um menino novo a cada dia é fenomenal, né? É incrível. É um menino novo todo dia, né? A chuva de hormônios, de construção, de neurônios, tudo vai mudando a cada dia. A cada dia, se você... E assim, isso que eu acho que esses índices de ausência de paternidade que a gente vê, né, da presença dos pais, impressionante como acabou de sair uma matéria agora falando que o índice de não assumir os filhos pelo pai aumentou. Como pode uma coisa dessa? A gente achou que já estava num caminho diferente, mas aumentou. Isso é terrível, porque é exatamente a falta. Quando eu fui pai mais velho, alguns amigos me ligaram, que já estavam aí sendo avós, etc. Avós me disseram, eu estou vendo a sua paternidade, estou me realizando em você. Isso é interessante, né? Porque aquele período que ele não viveu desse menino novo a cada dia, isso não tem volta, gente. Não tem volta. Você é mãe? Sim. Tem quantos filhos? Eu tenho um filho. Você tem um filho. É. Como é que foi isso? Como é o nome dele? Pedro. Pedro. Como é que foi viver Pedro, menino novo a cada dia para você? Realmente foi maravilhoso. Eu acho que eu pude aproveitar mesmo de ser mãe em todos os momentos. Hoje ele tem 26 anos. Né? Em todos os momentos dele, assim, foi super genial, porque eu consegui essa conciliação com o trabalho, né? Então, eu tive Pedro numa cidade que eu cheguei, recém-chegada na cidade. Então, assim, foi tudo muito bem... Onde você foi? Eu tive Pedro em São Paulo, eu estava recém-chegada em São Paulo. E aí foi muito interessante porque realmente eu fiz o que eu queria. Eu me dediquei completamente, nos 2 primeiros anos dele, me dediquei completamente a passear de carrinho com ele pela rua, a alimentar, a conversar com ele, a brincar, ir no parque. E, enfim, às vezes eu precisava ir no correio, eu botava ele nas costas, eu, vamos no correio, e a gente ia no correio juntos, sabe assim? Então, foi muito bacana isso, essa intensidade nesse primeiro tempo, e à medida que eu fui me dedicando ao meu trabalho, voltando a me dedicar ao meu trabalho, que é uma coisa que eu amo profundamente, ele também foi crescendo e foi também dizendo, chega, tá, vai lá trabalhar, que agora eu tenho que cuidar das minhas coisas. Né? Então foi bem bacana isso, assim, que pôde coincidir, né? Mas assim, foi uma coincidência. Eu não acho que isso é uma idealização. Um pai e a mãe não tem que ficar idealizando aquele momento onde eles vão ficar sem fazer nada para cuidar dos filhos. Eu também não acho isso não. Acho que os filhos são filhos daquela família, do jeito que aquela família é, do jeito que é possível ser, e as crianças se adaptam muito bem, sabe? Assim, elas vão e elas enfrentam. Agora, aproveitem o momento que vocês tiverem com seus filhos, realmente que seja aquele momento assim, mágico. Perguntem para eles as coisas, sabe? Assim, escutem a resposta que eles vão dar do mundo, né? E quando chegar na adolescência, você vai ver, a adolescência é um momento muito difícil, muito questionador dos pais, né? Mas assim, pensem quanta coisa vocês aprendem com os adolescentes, os pais. Se os pais estiverem abertos a aprender, desde a música, aquela música que você achava chata, você começa a achar super interessante. Nossa, é interessante aquilo. Olha aquela roupa, olha como eles usam, olha como eles se vestem, olha que incrível. Olha como eles estão em grupo sempre, saem em grupo, pensam em grupo, querem ficar iguais no grupo. É interessante tudo isso, sabe assim? E aí você vai se apaixonando por cada fase, né, da vida deles, porque você está ali junto, né? Atento, digamos.
Você foi para a França quando? De São Paulo você foi para a França, é isso? Não, fui antes para a França. Foi antes? Eu fui antes para a França, antes de ter filho, né? Antes de casar, de ter filho, eu fui para a França, eu morei 3 anos lá para estudar psicanálise e para conhecer instituições de atendimento à criança, porque eu já queria, quando eu fui para a França, eu já tinha um plano de pensar e articular uma instituição de atendimento à criança, uma instituição pública, gratuita, de atendimento à criança. Né? E lá eu conheci muitas formas, muitas possibilidades de atendimento. Né? Eles tinham na época uma política pública, né, de saúde mental para a infância super bacana. Eu tive sorte de ir naquela época, porque hoje em dia também não é tão assim mais. Sim. Então, foi super importante. Fiz, né, continuei minha análise lá na França também. Foi um período muito bom, onde, nossa, aprendi muita coisa. O que é que a psicanálise ensinou para você? Ele aqui no meio da criançada. O que é que a psicanálise trouxe para você de aprendizagem sobre o ser em desenvolvimento no estado criança? Eu sou uma apaixonada pela psicanálise. Françoise Doutor tem uma frase que eu adoro, que ela diz assim: uma criança, ela se apaixona pela psicanálise. Uma criança, ela adora a verdadeira psicanálise. E eu entendo isso de que forma? Eu entendo porque um psicanalista que senta com a criança, né, que tenha brinquedos, ou que tenha desenho, ou mesmo que assim, senta no chão, em qualquer lugar que seja, a criança se sente escutada. A criança se sente escutada. E eu acho que os adultos, de modo geral, né, podem fazer esse movimento de escutar um pouco mais o que a criança realmente está dizendo. E eu até outro dia eu estava falando disso num outro lugar, que é o seguinte: fazer a diferença, a gente precisa fazer a diferença entre escutar o que uma criança tem para dizer, que é importante o que ela tem para dizer para a gente, é muito importante. Diferenciar isso de acatar que a criança seja objeto de consumo de empresas que querem vender. E a criança, então, ela vai ser um veículo, um objeto, né, perversamente usado, né, para manifestar suas vontades de consumo. Né. Isso não é escutar a criança. Escutar a criança não é fazer o que a criança quer porque ela ficou vendo na propaganda. Né. Escutar a criança é dizer assim: bom, o que está acontecendo? Que você fica voltando os filmes no meio. E a criança diz: é porque eu detesto quando chega ao final do filme. Eu não gosto que termine o filme. A experiência. Exatamente, porque se eu não perguntar a ela, o que eu vou achar que é isso? Um sinal patológico de alguma coisa. Claro. Então, escutar a criança realmente está preparada, porque ela vai dizer alguma coisa e às vezes você fica impactado com o que ela está dizendo. Eu pude ver num momento virtual, foi interessante, você em ação. É legal trazer a experiência de vê-la em ação, de ver Cláudia. A psicanalista em ação num grupo de crianças, numa outra atmosfera, na atmosfera virtual, ou seja, 5, 6 meninos, todos com o potencial criança de curiosidade, tentando ao mesmo tempo, virando a tela ao contrário, descobrindo os controles, fazendo tudo o que a criança quer fazer, né? Quer explorar, quer descobrir que território era aquele e quem era aquela. E ela foi com uma suavidade, tratando de tudo menos daquilo que estava acontecendo. Isso foi genial, porque ela foi conseguindo construir ali uma linha de comunicação no grupo. Eram crianças que não se conheciam. Crianças que não se conheciam, não tinham. Então ver Claudinha ali compartilhando a psicanalista e a criança, porque ela se tornou uma, né? A horizontalidade é fundamental para você estar num grupo. Mas e a experiência de fazer isso no virtual? Como foi? Como está sendo, né?
Desculpe, só interromper. Primeiro, uma coisa que eu falo sempre, ressignificando o conceito de presença. Porque quando a gente diz assim, não, é presencialmente, não. Né? A gente precisa ressignificar isso. Então, presença física, onde tem materialidade, e representação da materialidade, que é a presença virtual. Né? Então, a gente está lidando com esse, inclusive com essa mudança de paradigma, do que é presença mais. Né? Eu acho que para os adultos foi um pouco mais difícil do que para as próprias crianças. Né? Eu fiz alguns atendimentos online, fiz essas conversas, né, com esse grupo, foi muito desafiador, mas foi incrível, né, porque com o tempo, né, essa linha, né, esse fio rouge, esse fio de continuidade, foi sendo tecido e um pôde escutar o outro, um pôde prestar atenção no outro, né? Enfim, foi muito interessante, cada um falando, se manifestando da forma que queria, que podia. Né? Agora, é muito interessante no atendimento online à criança, tem uma colega minha que definiu isso de uma forma muito interessante, porque normalmente as crianças chegam no consultório, as crianças acham que você mora aqui. Né? O seu consultório é a sua casa. Né? De uma certa maneira, elas não estão erradas, porque claro, é a minha casa um pouco isso daqui também. Né? Eu passo o dia aqui, né? É uma casa para mim, o consultório. E para elas é esse lugar aconchegante, né? Que é uma casa também onde ela vem conversar, né, com uma pessoa sobre as suas chateações, sobre o que não está legal com ela. Né? Porque também, André, uma coisa que eu deixo muito claro para a criança. Na primeira consulta, meu primeiro encontro com a criança então me diga, o que não está legal? Tem alguma coisa que não está legal? Tem alguma coisa que está chateando você na sua vida? Tem alguma coisa que está preocupando você? Né? Assim, independente da idade, independente se a criança consegue se expressar verbalmente ou não, em algum momento ela vai me mostrar isso. Isso para mim é o setting. Não é essa sala, não é ter brinquedo, não é não ter brinquedos, pode acontecer em qualquer lugar. Né? Então, como eu penso assim, que isso pode acontecer em qualquer lugar, isso pode acontecer numa praça, isso pode acontecer na praia, isso pode acontecer, enfim, num cantinho de uma lojinha no shopping center, digamos, né? Que é a instauração desse lugar, de que tem alguém ali para escutar, se tem alguma coisa que não está legal na nossa vida. E as crianças, na hora, elas entendem isso. Elas entendem e elas chegam com uma confiança absoluta depois dessa pergunta. E essa confiança a gente não pode romper. A gente não pode trair a confiança de uma criança. Sabe? Acho que é uma das coisas, para mim, mais difíceis é assistir um adulto traindo a confiança de uma criança. Né? Isso realmente é uma coisa que não pode acontecer. Então, no celular, a mesma coisa, porque eu estava no celular. O celular virou a minha casa, né? Como disse essa amiga minha, Patrícia, que também atende criança. A nossa casa virou o celular. E as crianças continuaram mostrando, falando e contando sobre as suas questões, inclusive algumas de modo muito prático. Por exemplo, as que tinham ciúme do irmão, entravam no quarto do irmão e mostravam, olha esse quarto bagunçado! Usando a ferramenta. Olha como ele bagunça o quarto! Sabe, enfim, coisas desse tipo, que a gente ficou com muito mais mobilidade. Né? Agora, a volta ao consultório, a volta ao atendimento presencial, foi muito emocionante, foi assim, para a gente ver quão era importante, né, a presença, a nossa presença também junto da criança. As crianças pequenininhas chegavam pegando assim nas coisas, tipo, está no mesmo lugar, né, está tudo aqui no mesmo lugar, se certificando concretamente que as coisas estavam no mesmo lugar. Esse ar-condicionado, você mudou a marca do ar-condicionado ou é a mesma marca? Sabe assim? Então, como isso realmente foi um período na vida dessas crianças que não foi fácil. Claudinha, ouvir criança é uma especialidade, assim, e você se especializou em ouvir crianças em várias dimensões, né? Então, ouvir criança
enquanto o espírito da criança no próprio adulto, ouvir criança na expressão da criança, sem ainda elaborar o vocabulário, os signos da palavra. Como é que é ouvir criança desde quando ela não fala, falando, até quando ela fala e não está presente? É quase um estado de poesia, né? Assim, é um estado de você se colocar à disposição do outro, para que o outro possa mostrar. Então, os bebês, eles mostram com vários sinais que alguma coisa não está bem com eles. Eles mostram, às vezes, recusando comer, recusando se alimentar, eles mostram recusando dormir, eles mostram chorando muito, eles mostram ficando super quietinho, sem dar nenhum tipo de balbucio, né? Eles mostram com sinais, digamos assim, muito pouco curiosos com o mundo, eles mostram recusando o olhar, né? São todos sinais que eles estão me dizendo tem alguma coisa que não está bem aqui. São sinais que podem atrapalhar o desenvolvimento deles, né? E eu considero isso, inicialmente, uma grande sabedoria para avisar para o outro que tem alguma coisa que não está bem com ele. Agora, esse outro precisa ler isso, né? Precisa ler para que realmente ele possa não precisar mais falar dessa forma, né, que lhe cause prejuízo, e que ele possa falar de outras formas, né, se ele vai ser melhor atendido de outra forma, né, que é com as suas formas banais de um bebê que chama a atenção do outro. Daí de ouvir criança, de aprender a ouvir criança, de calejar o ouvido, a alma e o coração, você vai com essa capacidade reunindo os instrumentos de psicanálise e tirando ela do consultório também, né? É daí que começa a sua ideia de formar um Instituto Viva Infância. Como é que na prática isso se deu? Sim, então, como eu te disse, quando eu fui para a França para conhecer instituições de atendimento à criança, eu já tinha isso em mente. Quando eu voltei, morei em Porto Alegre 2 anos, fiz um mestrado lá rapidinho, assim, depois fui para São Paulo. E em São Paulo eu pude criar o Infância Unidade de Atendimento ao Bebê, que era um atendimento também aberto, né, ao público, tivesse ou não condição, né, que eu juntei um grupo, né, era um grupo de colegas, e juntas a gente começou a estudar e começou a atender os bebês. E aí organizamos congresso, organizamos livros, né? A partir daí veio toda uma série de produções, né? Das nossas inquietações, né? Sobre esse tema. Meu doutorado foi sobre isso, né? Sobre esse bebê que não fala. Depois eu morei 10 anos em São Paulo, e quando eu voltei, aí eu resolvi voltar para Salvador. Voltando para Salvador, trouxe o Infância para cá, mas localizado na Boca do Rio, a nossa sede, a gente era muito procurado por crianças maiores. Sim. Pelas crianças da rua, pelas crianças do bairro, pelas famílias ali que começaram a saber da nossa existência. E a gente viu que não tinha nenhum cabimento mais, né? Apenas uma unidade de atendimento ao bebê, né? Então a gente ampliou para um atendimento de 0 a 10 anos, que é o atendimento do Instituto Viva Infância, que atualmente tem 15 anos de existência aqui em Salvador. Antes de você falar do Viva Infância e falar da ampliação da escuta, eu queria ouvir um pouquinho mais da sua pesquisa, daquele que não fala, que expressa de outra forma. Onde é que você aumentou, como diz a criança, né? Percebendo, ouvindo o bebê. Ouvir o bebê é ouvir a partir dele tudo que está em torno dele. O que é que veio para você a partir dessa sua pesquisa?
Ao escutar sua pergunta, a primeira coisa que me vem é que o que ampliou em mim foi a minha percepção. Assim, eu estou aqui conversando com você, mas eu estou vendo tudo que está acontecendo aqui do lado. Eu estou ouvindo o ar-condicionado, eu estou vendo que eu estou fazendo uma sombra aqui no espelho, né? Assim, então, o atendimento ao bebê faz com que a gente possa ser também, virar um pouco mais esponja, como eles são esponjas. Então, assim, para a gente conseguir perceber que o bebê percebe se a mãe colocou rímel ou não naquele dia, então, opa, algo diferente aconteceu naquele dia com a mãe dele, né? Então, assim, é esse tipo de... Por isso que é uma clínica da extrema delicadeza, sabe, assim, do barulho, do caminhão que está lá fora, que buzinou, afetou a sala aqui, e ele mudou. Eu preciso entender que tem um caminhão lá fora que buzinou, sabe assim. Então, a primeira coisa que me vem, assim, do que trouxe para mim, foi uma ampliação do meu campo, digamos, perceptivo, que o bebê me ensina. O bebê me ensina isso, né? O bebê me ensina que você mexeu ali o dedo. Na hora eu estou aqui olhando para você, mas eu vi que você mexeu o dedo. O bebê também faz isso, né? Então, se você pega um bebê e naquele dia você está nervoso com o seu trabalho e seu coração bate mais rápido, o bebê sabe que teve ali uma mudança. Ele não sabe o que foi, mas ele sabe que tem uma mudança, né? O bebê, ele é muito sensível às mudanças. Não para que você fique igual, mas é porque essas mudanças precisam ser para ele mais gradativas, né? Toda mudança brusca em relação ao bebê traz para ele uma desorganização muito importante, muito grande. Eu digo isso lembrando, por exemplo, das pessoas que trabalham com a justiça, né? Por favor, não façam nada que seja brusco em relação à vida desse bebê. Ele precisa acompanhar minimamente, né, o desenrolar mínimo que seja para que uma mudança aconteça, uma mudança efetiva aconteça na vida dele. Senão é tudo muito difícil, ele se desorganiza demais, né? Então o que o bebê me ensinou foi isso. A atmosfera do bebê é a atmosfera dos pais também, psíquica, né? Então é o que você está trazendo. A partir daí você ampliou, foi de 0 a 10, e o Instituto Viva a Infância começou a ter uma missão de ouvir crianças, ouvir as famílias, lá na Boca do Rio. E quanto tempo tem já do Instituto? O Instituto tem 15 anos, né? Está debutando. O Instituto tem 15 anos. E durante esse tempo, uma coisa muito interessante que a gente faz é que a gente vai mudando a partir das demandas que vão aparecendo, né? E a gente vai, então, lendo as demandas e tentando se adaptar a essas demandas, tentando criar, inventar, né, a partir dessas demandas. Então, de lá para cá, muita mudança já aconteceu na equipe, muita mudança na forma de fazer, muito aprendizado, né? Eu diria que hoje a gente está debutando com uma maturidade muito interessante sobre esse atendimento a uma população normalmente muito invisível, muito desprezada pelo poder público de modo geral. O atendimento é gratuito. O atendimento é gratuito e se tem famílias que chegam com algum recurso, a gente reencaminha para lugares que possam até negociar o preço. Tá. Então, realmente a nossa dedicação é às famílias que tenham uma vulnerabilidade social ou mesmo uma dificuldade financeira importante, né? Realmente. E aí a gente tem vivido, assim, é incrível, André, como uma sessão por semana de meia hora, 40 minutos com uma criança dessa já faz assim na direção da vida dela. É só isso, sabe? Claro que com isso muitas outras coisas acontecem, como eu te disse, a gente foi ampliando a forma de pensar o Viva. Então, eu vou te dizer que a gente começou
num movimento extremamente clínico, né, extremamente do atendimento ambulatorial clínico. Depois a gente foi vendo que isso poderia ser ampliado para outras questões, a gente ampliou para uma brinquedoteca, uma biblioteca, sempre no sentido da escuta, de um ambiente favorecedor para essa criança, né? Num ambiente de troca, de compartilhar, de fazer dessa criança um sujeito, né? De colocar ela num lugar onde ela é sujeito. Né? Então a brinquedoteca, a biblioteca, depois a gente achou que as crianças continuavam na cidade sofrendo discriminações que são motores de sofrimento. Né? Então parecia que o nosso trabalho tinha um eixo curto, assim, né? Porque a gente ajudava ali, mas quando chegava na escola, quando chegava no shopping center, quando chegava na praia, essas crianças continuavam sofrendo e continuavam sendo, digamos assim, discriminadas na injustiça, em tudo que elas podiam ter, e aí, de novo, vinha uma avalanche de sofrimento. Então a gente começou a pensar ações maiores, projetos maiores, né? Como o projeto da fotografia, que a gente fez tão longe, tão perto. Né? A gente fez o projeto de fotografia na época que a gente comprou 4 máquinas de tirar foto e a gente emprestava para as famílias que passavam uma semana com essas máquinas. Então para a gente conversar sobre as fotos que elas tiravam, não importava de quê, né? Assim, e a gente viu naquele momento que as famílias não iam nem na igreja, porque a igreja olhava para as suas crianças de uma forma diferente, de uma forma acusatória, como se eles não fossem bons pais, porque a criança, por exemplo, não conseguia parar quieta na igreja, sabe? Então, assim, a gente pensou, nossa, temos então que fazer mais, pensar, né, um pouco mais amplo, nosso olhar está muito restrito aqui. Né? Foi aí que veio também outra parceria, eu estou fazendo um resumão, assim, mas foi aí que a gente veio outra parceria, né, com uma pessoa maravilhosa, Fernando Passos, onde a gente fez uma campanha bem maior, que foi a campanha Se Seu Olhar Muda, Tudo Muda. Né? Então, a partir daí, nós ampliamos. A gente tinha famílias no Viva Infância que moravam na boca do rio e que não conseguiam ir na praia. Não conseguem ir na praia, sabe? Então, assim, isso aí, todos nós somos responsáveis. Todos nós, quando tem uma criança na praia que a gente acha que está atrapalhando a gente está sendo responsável pelo sofrimento que a gente está causando nela. A forma da gente olhar para isso, sabe? Então, aí a gente foi mudando. Isso também mudou a clínica da gente. Sim. Isso também mudou a clínica e hoje em dia a gente considera que a clínica do Viva Infância é uma clínica socialmente contextualizada. Então a gente já está... Eu estou dizendo que a gente já está realmente numa certa maturidade. O que é uma clínica socialmente contextualizada? Diga aí. É uma clínica que precisa olhar e considerar o contexto que essa criança está vivendo de uma forma decisiva. Sabe? A realidade psíquica, ela precisa ser contextualizada. Essa criança levar de uma forma muito mais radical, muito mais realmente ao pé da letra, que se o sujeito se constitui na sua relação com o outro, e esse outro é muito maior do que aquele núcleo familiar, classe média, alta, que está ali papai, mamãe, filhinho. Sabe, assim, uma criança mais protegida, né, assim, que vive num lugar, digamos, de maior proteção e cuidado, né, de maior, com alguns privilégios a mais do que essas outras, onde o olhar na praia, a irritabilidade do chefe religioso, que seja, não importa qual religião, né? Enfim, a moça da loja que vai dizer sai daqui, né? Enfim, tudo isso precisa ser extrema, considerado. A miséria, o racismo, Exatamente. todas as questões estruturais que nesse momento estão sendo levantadas. Então, assim, a clínica nesse momento tem um outro papel, né? Que papel novo, que nova clínica é essa? Não só de contextualizar, mas
a partir de escutar tudo isso, como é para esse novo profissional lidar com tudo que está acontecendo nesse momento? Eu tenho dito que assim, é a radicalização de uma verdadeira escuta. Porque o profissional precisa sair do mundo dele, do Viva Infância, que a gente tem os cursos de formação. Então, assim, o profissional que faz o curso do Viva Infância não sai o mesmo. Não só pela aprendizagem dos teóricos que a gente está ensinando lá, mas não sai o mesmo porque ele vai passar por uma experiência muito mais radical de se abster do seu mundo para realmente escutar um mundo que é muito diferente do dele. Isso é genial. Quais são os cursos do Viva Infância? A gente tem atualmente 3 cursos que são os pilares, né? Os 3 eixos de ação que a gente trabalha. O curso maior, que é o da Clínica Interdisciplinar Criança, que tem atendimento, a parte teórica e a supervisão semanal. A gente tem o ambulatório do bebê, onde também tem o atendimento, a supervisão, a discussão clínica e o estudo teórico. E o ateliê classe, que é um atendimento para letramento e para a alfabetização e a iniciação escolar de crianças autistas, né? Onde também tem o tripé, a prática, a supervisão, a discussão clínica da supervisão e o estudo teórico. Como é que as pessoas têm, o Instituto Viva Infância tem, ele abre turmas sempre, o tempo inteiro, como é para fazer parte dos cursos do Instituto? No início do ano, no final do ano, as pessoas já começam a procurar e a gente faz as turmas anuais, né? Tá, São turmas anuais. Dura quanto tempo? Cada curso tem uma duração, como é? Pequena? Depende do eixo. No ateliê classe dura um semestre, que pode ser renovável, né? Assim, o da clínica com criança dura 2 anos. E o do ambulatório do bebê dura 1 ano, também renovável. Todos esses renováveis, porque às vezes as pessoas, 1 ano é pouco, elas querem realmente... Eu tenho um problema no ambulatório do bebê, porque tem gente que entrou há 5 anos e não sai. Então eu não tenho vaga para outros que queiram entrar. No próximo ano a gente espera, com uma sede que eu tenho certeza que a gente vai conseguir, a gente espera ter mais vagas para esses cursos. Com a sede que eu espero que a gente vá conseguir, tem um movimento de muita gente querendo ajudar nesse momento, né? Assim, o que é isso? Talvez a gente está aqui hoje, é interessante você que está assistindo, assim, Claudinha disse, a gente fez o Instituto Viva Infância. Como é que eu vou falar de mim mesmo? Não pode deixar que eu vou lá falar de você e vou lá falar do trabalho do Viva Infância. Então, todo esse papo para você conhecer mais a personalidade da fundadora do Viva Infância, com toda a equipe. Hoje, quantas pessoas estão trabalhando? De membro efetivo são 15. Agora, de profissionais que atendem no Viva Infância, a gente tem em torno de 45 a 50 atualmente. E quantas pessoas, você tem esse número fácil na cabeça? Vocês já atenderam, vocês atendem? Olha, o somatório desses 15 anos não tem. Mas assim, é muita gente. É muita gente. É muita gente. Agora, com a casa que a gente tinha, né, uma casa pequenininha na Boca do Rio, com 3 salas de atendimento e mais uma maior, que era do ateliê clássico, a gente conseguia, com esse número de salas, que é um número reduzido, a gente conseguia atender em torno de 100 famílias mensais. Tá. Então, a gente resolveu bater esse papo também para sensibilizar vocês, sensibilizar as famílias, sensibilizar as pessoas que conhecem o trabalho do Viva Infância e quem não conhece, passar a conhecer. E de alguma forma que ela vai compartilhar com vocês de que jeito vocês podem colaborar, a gente pode colaborar, seja conseguir um espaço, conseguir uma casa, participar de uma rede de auxílio e assim, importantíssimo a gente que viveu a pandemia e entender o quanto rede é importante, né? Rede para criança. Então, o primeiro passo
para qualquer dificuldade ou sofrimento psíquico é ter um instituto que possa lhe escutar, que possa lhe acolher, que possa lhe amparar. Então o trabalho do Viva Infância é fundamental para tudo que a gente está vivendo nesse momento. E o primeiro passo de uma rede é ter quem lhe escute. O Instituto Viva Infância é o pilar dessa rede. A gente pode juntos, nesse momento, partilhar com Cláudia, com toda a equipe, a possibilidade de mantê-lo vivo e atuante, porque a gente nunca precisou tanto escutar e ser escutado desse mundo, né? Então, a gente está aqui conversando, batendo esse papo, no Papo de Criança, que começou, tem 1 ano e meio, mais ou menos? 1 ano e meio. E faz parte desse desenrolar do Viva Infância, o Papo de Criança, dessa ampliação. Assim, o Viva Infância é um apoiador do Papo de Criança em todos os sentidos também. Mas ele nasceu como um podcast. É um podcast. Né? E agora é um podcast também, você pode ouvir e ver, que é mais assim, eu tenho chamado isso de rádio-visual. Como eu sou do rádio, a gente está vivendo um período do rádio-visual, né? Assim, quebra um pouquinho o encantamento, mas você também pode manter só ouvindo, né? Então, o rádio é essa coisa da imaginação, da possibilidade de você criar. E eu topei na hora, eu falei, não, vamos lá, vamos conversar e vamos embora falar um pouco de você, da sua vida, da sua criança, do desdobramento de tudo que aconteceu. E hoje eu queria pedir a vocês que estão assistindo a gente aqui no Papo de Criança, ouvendo e ouvindo também junto, que vocês participem de uma rede de colaboração que, a partir de já, será ofertado para vocês. Claudinha, como é que as pessoas podem entrar nessa rede, né? Você que durante tanto tempo foi essa rede, essa mão na rede, que construiu essa rede de apoio para todo mundo, como é que agora você pode receber esse retorno? Esta rede que você formou agora pode colaborar de que jeito? Eu diria que assim, a equipe toda, né, do Instituto Viva Infância, nós estamos formando uma rede de colaboradores, e aí vocês podem deixar mensagem no Instagram do Instituto Viva Infância, e a gente vai entrar em contato diretamente com você, porque brevemente a gente vai fazer o crowdfunding, né? Uma vaquinha virtual. A gente tem... O povo adora arrumar nome bonito, né? Com uma coisa que a gente já conhecia. A gente vaquinha, tem já junta o dinheiro um para grupo de colaboradores, né? E de pessoas que são muito bem entendidas e formadas, né? Nesse assunto, né? Da sustentabilidade. No dia de hoje, né, que é 21 de outubro, né, nós estamos sem sede, nós estamos sem a nossa casa, porque a gente alugava essa casa na Boca do Rio, que foi pedida pela proprietária. A gente está há 3 meses sem uma casa, então a gente tem 2 equipes atualmente de colaboradores que estão com a gente nisso, para, primeiro, uma casa alugada, para achar uma casa alugada, que enquanto a gente consegue recursos para uma sede um pouco mais definitiva, né? Uma sede definitiva que nem precisa ser propriedade do Viva Infância, porque o Viva Infância não tem ambição de ser proprietário de uma casa. A gente quer uma sede estável, né? Definitiva, no sentido de que 20 anos ou 30 anos a gente possa estar num lugar sem precisar movimentar tanta grana e tanta mudança, tanto investimento e desinvestimento, né, nesses altos e baixos, que a gente possa fazer um trabalho um pouquinho mais permanente. Então fique atenta, fique atento nas redes do Instituto Viva Infância. Qual é @ Viva Infância, é isso? O Instituto Viva Infância? Instituto Viva Infância. Viva Infância. @ Instituto Viva Infância no Instagram. Lá você vai saber de tudo, como é que você pode colaborar, de que jeito você pode conclamar as pessoas que você conhece
para conseguir uma nova sede, para conseguir uma casa, para conseguir um lugar, né? Para a gente fazer um lugar de ouvir menino, um lugar de ouvir criança, para a gente dar as mãos e continuar esse trabalho lindíssimo do Instituto Viva Infância. Eu queria lhe agradecer por ter me chamado para bater esse papo com você. Fiquei muito feliz. Tem tanta coisa para conversar, a gente está vivendo tanta coisa nesse momento, mas aqui agora é a gente falar do Instituto, falar do que nesse momento a gente está precisando, mas tem tanta coisa que eu estou vivendo como pai de menino de 7 anos. Gamificação, fui fazer um estudo enorme para entender, e olhe, é um engendramento. Você falou em propaganda com a criança. Menino, o game se tornou algo viciante. A gente está falando pouco disso. Mas eu vou deixar aqui uma pitada para quem sabe a gente conversar de novo em outro momento sobre isso. Valeu, gente. Beijo. Beijo na sua criança. André, o Papo de Criança e o Instituto Viva Infância te agradecem muitíssimo, muitíssimo. Eu adorei estar aqui, quem está se divertindo sou eu, horrores, ouvindo você. Muito bom, muito obrigado, viu? Beijão. Ficha técnica. Música: Luciano Salvador Bahia. Desenho: Menina da Jujuba, Renato Barreto. Lema central: Se seu olhar muda, tudo muda, Fernando Passos, Engenho Novo. Locução: Marcelo Abud. Assistente e produção: Luísa Guerra. Estúdio: Alex Carlyle.